Olá para todos. Eu queria aproveitar para falar para cada um de vocês um pouco mais sobre a doença Covid-19, que infelizmente está aí com uma grande pandemia mundial. Queria esclarecer um pouco sobre o curso dessa doença. Essa é uma doença que, como já a Organização Mundial de Saúde mostrou, ela tem uma evolução de 14 dias entre o início dos sintomas e o final dos sintomas. Isso é importante todos nós sabermos para entendermos alguma das ações de saúde. Nos primeiros dias da doença, a gente consegue, por exemplo, entre o terceiro e o quinto dia, fazer um tipo de exame para detectar esta doença. A partir do quinto dia, esse exame já não serve mais, nem o teste rápido. É necessário aguardar um tempo de evolução da doença para que a gente consiga fazer o teste rápido, em geral, a partir do 10º dia de evolução da doença. E por que a gente espera 14 dias? Por que a gente, quando detecta uma pessoa que tenha a doença, o sintoma da doença, ou que tenha confirmado logo no início essa doença, ela espera 14 dias? Porque 14 dias é o prazo que se mostrou que ela se resolve, exceto, claro, daquelas pessoas que ficaram internadas, estão em CTI, que a situação é completamente diferente. Então, quando a saúde libera a pessoa a partir dos 14 dias, é porque ela está curada, é porque ela desenvolveu anticorpos capazes de neutralizar a doença e não vai mais transmitir a doença para ninguém. E essa é uma boa notícia, por duas razões. Primeiro, que à medida que as pessoas vão ficando curadas, não vão mais transmitir a doença para ninguém. Segundo, se ela consegue se curar e ter capacidade imunológica, isso significa que a ciência vai conseguir desenvolver uma vacina capaz de, daqui a alguns meses, ser produzida para todo mundo e a gente conseguir se livrar dessa epidemia. Então, é importante compreender a dinâmica da doença e como o nosso organismo reage a ela. E aí, infelizmente, tem acontecido algumas situações exageradas na sociedade. Pessoas que estão curadas, que já estão liberadas pela Secretaria de Saúde para, quando tem necessidade, circularem as ruas, estão sendo estigmatizadas, estão sendo, de certa forma, achincalhadas, infelizmente, por um ou outro. Isso não é bom, isso não é desejável, isso é intolerável, porque isso é uma intolerância dessas pessoas. A pessoa que está liberada pela saúde, ela está curada e ela tem anticorpos. Ela não representa risco para a nossa sociedade. Então, entenda isso. Uma pessoa que teve a doença e foi liberada, essa pessoa ela deve ter a situação de vida dela normalizada. Ela, pelo contrário, ela inclusive está protegida contra a doença. Entretanto, também devemos chamar a atenção, reforçando o quanto a quarentena é importante. Se você tem sintomas e precisa ficar em casa, a necessidade de você ficar em casa depois que você tem sintomas não é mais para não contrair a doença, é para não passar a doença para ninguém. Então a sua responsabilidade é muito grande. A pandemia não é um problema de governo, é um problema de todos nós. O governo deve tomar medidas para auxiliar a todos, mas a responsabilidade é de cada um. Por isso, reforço aqui, fique em casa. Essa ainda é a melhor maneira de nós prevenirmos esta doença. Se tiver que sair, use máscaras, adote medidas de higiene como lavar as mãos. Ao voltar para casa, todo cuidado também com a sua vestimenta, com o calçado, para evitar a propagação do vírus. Tenho certeza que todos compreenderão bem isso e vão ajudar a nossa cidade a ficar cada vez melhor. Um grande abraço a todos.